Bom dia. Vamos começar com a oração, então? Vamos ficar de pé todos. Bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Virgem prudentíssima, Mãe da Sabedoria, rogai por nós. São Bento, São Justino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Isso eu coloquei aqui os meus dados. O meu nome é esse, Thalisson Brenner. Esse é um nome composto, não é sobrenome, tá bom? Mendes dos Santos. Aqui está meu WhatsApp. Aqui está o e-mail, aqui eu coloquei o Instagram, por quê? Não é para obter seguidores não, tá? É porque lá, às vezes eu coloco constantemente caixinhas de perguntas e muitos irmãos protestantes fazem perguntas sobre a fé católica. E eu as respondo, né? Respondo todos. Eles perguntam sobre a idolatria, sobre as imagens, sobre o casamento do padre, pergunta se Deus se arrepende, se Deus existe, tem de tudo lá um pouco, né? Então, se alguém tiver curiosidade, tiver acesso a Instagram, né, também pode obter por lá, tá bom? Anotaram todo mundo? Posso apagar? Então, vamos lá. Vou dar uma primeira parte do segundo artigo, e aí as outras nós vamos dar depois do intervalo, nós vamos fazer uma pausazinha, tá? Primeiro nós dissemos assim, creio. Segundo artigo, qual é o segundo artigo? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Esse do Pai nós dissemos na primeira aula, tá? Então você pode procurar o material que lá tem tudo disponível, tá? Primeiro creio. Eu vou repetir porque isso repetiu, né? Nós falamos no início, no primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc. E aqui a gente repetiu, creio em um só Senhor. E eu vou recapitular o que a gente falou na aula passada. Quando eu digo creio, isso está intimamente ligado com a fé, com acreditar. Ok? O que em grego nós dizemos assim, o pistis, com acreditar. A fé, Hebreus capítulo 11, muito bem, versículo 1. A fé é o quê? É a firme certeza, e etc, etc. Quando fala assim, firme certeza, quer dizer que é uma adesão. Eu vou abraçar isso que eu acredito. Eu acredito porque eu abraço, e eu abraço porque eu acredito. Isso o catecismo deixa muito claro, tudo bem? Então a fé, quando eu digo creio, é uma adesão pessoal das verdades reveladas. Tudo bem? Pode anotar isso. Coloca a cara aí no livro e pode anotar. Quando eu digo creio,
é uma adesão livre das verdades reveladas. É uma adesão livre das verdades reveladas. Que verdades reveladas? Muitas. Uma delas é a Santíssima Trindade. Tá bom? Outra, Jesus Cristo na encarnação é uma verdade revelada. O Espírito Santo, Senhor que dá a vida, é uma verdade revelada. As verdades de fé da igreja é uma verdade revelada. Os dogmas da igreja é uma verdade de fé. Tenho que abraçar também. Tudo bem? Não abraço porque eu sou obrigado, eu abraço porque eu amo a fé. É nisso que eu acredito e por isso eu sou católico. Olha, gente, não tem como ser católico. Atenção aqui, viu? Não tem como ser católico de 50%, não. Tipo assim, eu sou católico, mas né? Esse negócio aí, esse assunto, eu não acredito nisso não. Esse eu deixo para escanteio. Mas eu sou católico. Não. Você não é católico coisa nenhuma, né? Para ser católico tem que ser católico íntegro, por inteiro, tá bom? Então o que significa isso? Por exemplo, se você tem um incômodo com a verdade de fé, busque ajuda. Busque esclarecimento. Tudo bem? Por exemplo, eu conheci várias pessoas que incomoda elas o aspecto da confissão. Ah, por que eu tenho que confessar com o padre, sendo que eu posso confessar com Deus? Por que isso? Ah, eu sou católico, mas não confesso com o padre, não. Ele é um comedor de feijão igual eu, né? Tem gente que acredita nisso. Então, se você tem esse incômodo, busque ajuda, né? Porque o que acontece? Que deixa a gente morrendo de raiva. É porque quando a pessoa diz, agora eu sou da igreja tal, garagem de fogo. Né? Mas eu era católico, mas ninguém me explicou isso, e ninguém dava moral para mim, etc. Você nunca buscou ajuda. Criatura, seja aberto. Nós estamos na comunidade, né? Busque ajuda. Fala assim, eu quero entender sobre isso. Por que isso? Mas busque ajuda com o coração aberto, viu? Tem gente que busca ajuda já com as pedras na mão. Assim, eu quero entender por que a gente tem que confessar com o padre. Mas ela já está convicta que isso é errado, que ela não acredita, que ela não vai aceitar outra coisa. Aí não adianta nada. O padre vai gastar o latim dele, se ele tiver, né, com você à toa. Tudo bem? Então, você tem um incômodo com a coisa da fé, pergunte. Tá bom? Por que a gente chama Maria de virgem? Por que a gente acredita na intercessão dos santos? Por que se tem crença na veneração pelas imagens? Ou por que a missa é sempre o padre lendo aquele livro? Que livro é aquele? Tem que perguntar, tem que ir atrás, tá bom? Isso a gente faz e vai... Por isso que eu digo, Santo Agostinho diz muito isso. Eu só vou amar aquilo que eu conheço. Então eu só vou amar a minha fé se eu conhecê-la, tá bom? E tem gente pior ainda, o pior dos piores, que é aquele que acredita que pode acreditar em Deus sem estar na igreja, né? Aí é o cúmulo do absurdo, aí pode fechar as portas e ir embora. Porque ninguém pode dizer assim, eu quero a cabeça, mas não quero o corpo. Né? Ninguém pode dizer isso. Agora, se você disser para mim que a igreja não é o corpo de Cristo, então queime a Bíblia, né? Que é São Paulo em Efésios que diz isso. E Colossenses também, né? Então vamos lá. O que quer dizer creio? Que eu pedi para vocês anotarem aí. Exato, é uma adesão livre das verdades reveladas. É livre. Nós não somos como os presbiterianos. Não sei se tem alguém presbiteriano na sua família ou aqui, né? Mas veja só. Nós não somos como os presbiterianos, eles não acreditam no livre-arbítrio como nós acreditamos. Né? Para eles a pessoa já está determinada, já está predestinada. Seja para o céu, ou seja para a condenação. Eu não consigo entender a mente de uma pessoa assim, mas tudo bem. Né? Então nós não acreditamos, por isso que a gente diz, uma adesão livre. Você é livre para abraçar a verdade da fé ou não. Você pode dizer para Deus, virar para o rosto de Deus e falar assim, olha, eu não quero saber de você. Eu não quero ser na minha vida, eu não vou buscar nada, não quero. Deus vai deixar você à vontade. É claro que você nunca será feliz, porque a sua felicidade suprema está nele. É ele que te deu a existência. Entendeu? Então, por isso nós dizemos uma adesão livre. Tudo bem? Então, quando eu digo
creio, por isso que a gente diz creio e não cremos, embora tenha a perspectiva do cremos, já já. Quando digo creio, quer dizer eu abraço livremente essa verdade de fé. Que verdade de fé nós estamos vendo agora? Creio em um só Senhor. Ou seja, eu abraço livremente que existe um só Senhor. Quem? Jesus Cristo. Tudo bem? Veja, gente, que quem pode dizer assim, creio, quem pode dizer isso? Somente os humanos, né? Só os homens podem dizer isso. Só os racionais, né? Tá? Eu vi um vídeo de um cachorro que era mais católico do que, disse assim na legenda, né? Esse cachorrinho é mais católico do que o padre, né? Ele pode estar muito na igreja, mas ele não está indo na igreja para buscar a Deus, ele não sabe nem o que é isso, né? Ele pode buscar comida, sei lá, um resquício de bolachinha, né? É importantíssimo ter claro isso. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque eu estou crescendo numa geração em que os humanos são menos importantes do que os animais. É sério isso. Daqui um dia os animais que vão buscar a gente na ambulância para levar para o hospital, né? Olha, Deus nos livre. Não vou tocar nesse assunto polêmico mais, viu? Então vamos lá. Quando eu digo creio, estou dizendo isso. E a fé, ela é manifestada na comunidade. Por isso que a fé tem um aspecto eclesial. Ela é manifestada na comunidade. Por quê? Porque é a igreja que gera a fé, é a igreja que dá a fé para o cristão e que cuida dessa fé. Tudo bem? A fé que uma vez nos foi dada lá no nosso batismo. Aqui é um dos argumentos do porquê batizamos crianças e não adultos, né? Porque lá no batismo nós recebemos a fé da igreja. Ah, mas a criança não sabe, mas tem outras perspectivas teológicas que ela precisa receber o batismo enquanto criança. Nós podemos dizer isso numa outra escola da fé no ano que vem, enfim, né? Ou pessoalmente posso responder sobre isso. Por isso nós temos a nossa fé manifestada na comunidade. Tudo bem? Eu faço parte da comunidade. Eu sou parte da comunidade. É muito triste, é triste demais. Eu fico assim, às vezes até, humanamente falando, a gente até desanima. A gente que é seminarista, está estudando para ser padre. É quando a pessoa cobra do padre, mas ela não põe a cara à tapa. Isso é um ditado da minha terra. Não sei se aqui é uma ofensa dizer põe cara à tapa, né? Mas pôr a cara à tapa é assim que diz assim, eu estou aqui para ajudar. Olha, eu tenho uma ideia. A gente pode fazer assim, conte comigo. E vai até o fim. Porque sugestão, gente, a gente tem demais. Meu Deus, o que tem de sugestão não é brincadeira. Ah, mas eu acho que a igreja tinha que ter isso, eu acho que a igreja tinha que ter isso, eu acho que tinha que ter isso, eu acho que tinha que fazer assim, eu acho que tinha que fazer assim, etc, etc. E aí, é muito papo, exatamente. Eu contei o testemunho para vocês na aula passada, né? Na nossa festa junina, uma moça falou conosco, né? Falou comigo. Falou assim, acho que deveria ter, além das barracas lá naquele espaço, quem foi lá viu onde era, né? Deveria ter aqui também, né? Da mesma coisa, para evitar as filas grandes. Aí eu disse para ela assim, falei assim, sim, é muito boa essa ideia, né? A sua crítica construtiva, né? Eu até falei, quase que eu falei assim, eu não estou construindo nada, mas tudo bem, né? Mas eu falei para ela, o problema é o seguinte, falta voluntários. Né? Nós temos aquelas que nós temos voluntários. A gente poderia ter aqui também, temos o espaço, mas falta voluntários. O que ela falou para mim? O ano que vem eu quero ser voluntária. Então nós já temos um voluntário, né? Ela já colocou a cara à tapa. Então isso é ser parte da comunidade. Não é só indicar, né? Não é só isso. Eu sugiro, mas eu também estou dentro. Porque se a igreja se arruinar, entre aspas, né? Eu também estou me arruinando porque eu sou parte da comunidade. Nós somos um só corpo, com vários membros. Tudo bem? Amém? Claro, tem gente que não concorda com isso, né? Sem problema. Vamos lá, próximo. Creio, quem é o próximo agora?
em um só Senhor. Nós dizemos lá no primeiro artigo que nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso e etc. Né? Em um só Senhor, esse em um só está ligado intimamente com o aspecto divino. Só existe um ser divino, como Deus mesmo revelou lá em Deuteronômio capítulo 4, né? Ouve Israel, Senhor teu Deus é um só. Tá bom? Então nós cremos nisso também, que Deus é um só é Deus. Mas existe a pessoa do Filho. E como São Paulo disse, um só é o Senhor, Jesus Cristo. Tudo bem? O que significa Senhor? Alguém sabe? O que significa Senhor? A palavra Senhor quer dizer o quê? Dono. Tá. Quem mais? Quer dizer Senhor. Alguém passou pela sua cabeça? Já parou para pensar nisso? O que significa Senhor? Respeito. Hã? Respeito. Respeito, autoridade. Alguém falou? Hã? Poder. A palavra Senhor vem... Pronto. Quem mais? Divino, ok. A palavra Senhor, tomem nota disso, tá? A palavra Senhor, ela vem do grego. Não precisa escrever em grego, eu vou colocar aqui, tá? Kyrie. Você pode colocar assim, ó. Pode colocar assim, sem problema, tá? A gente canta isso, né? Kyrie. Alguém cantou aí, muito bem. Senhor, tudo bem? Mas o que quer dizer? Eleison tem de piedade, tá? O que quer dizer, então, aqui é a raiz grega, né? Mas o que quer dizer esse Senhor? Esse Senhor quer dizer dono, proprietário, e Senhor do universo. Se Jesus Cristo é o Senhor, quer dizer que Ele é? Que Ele é? Que Ele é? Por isso que São Paulo diz assim: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Todo mundo pode dizer que Jesus é o Senhor, da boca para fora. Mas trazer do coração isso, só o Espírito Santo pode fazer. Por quê? Porque para trazer do coração tem que reconhecer em Jesus uma propriedade que é só dele, que só ele é dono, que só ele governa. Porque ser Senhor do universo não é como a maçonaria acredita, que Deus faz e deixa, né? Ele arquiteta e deixa, que a gente chama isso na teologia de deísmo. Não. Ele faz e sustenta a criação. Tudo bem? Deus não te fez, isso é muito importante, a gente tem que rezar no que a gente estuda, né? Deus não te fez e deixou você aí, não. Ele fez você e te sustenta até hoje. Ele é a base da nossa existência. Tudo bem? Então, às vezes você está se sentindo tão sem sentido na vida, tão sozinho, né? Lembre-se disso sempre. Deus não te deixa sozinho. Ele te sustenta ainda hoje. Amém? Então, dizer Senhor é toda essa perspectiva. Gente, é muito sério. A gente diz isso da boca para fora, né? Na missa. Então, creio, eu abraço livremente essa fé. Que fé? Em um só existe um Deus, não tem outro. Ainda que falam por aí que os católicos acreditam em vários deuses, em deuses pagãos, não. Nós acreditamos em um só, como está lá em Deuteronômio capítulo 4, né? E várias outras referências, inclusive 1 Coríntios 6,
né? E vários outros. Hebreus também. Eu creio em um só. O quê? Senhor. Como assim, Senhor? Esse que é dono, que é proprietário, que é Senhor do universo. É o Kyrie. Ok? Que Senhor é esse? Aí já vamos na outra perspectiva. Que Senhor é esse? Em um só Senhor? Jesus. Cristo, né? Vamos dizer o que significa Cristo. Compreendida essa perspectiva do Senhor aqui? Vou explicar Cristo, Jesus e a gente dá um intervalozinho, tá bom? Creio em um só Senhor, vou colocar aqui só Jesus. A palavra Jesus é um latim, é uma palavra latinizada, que tem a sua raiz no grego, né? Exatamente. No hebraico. Yeshua. Ou Yeshua, como quiserem, tá? Eu gosto mais de Yeshua. Tá me acompanhando todo mundo? Sim ou não? Primeiro lugar, quem deu o nome de Jesus? Quem foi que deu o nome de Jesus para ele? Pode falar sem medo. Quem foi que deu o nome de Jesus para ele? Semana passada teve uma criança que respondeu uma pergunta que eu tinha feito, né? Quem foi que deu o nome de Jesus para ele? O anjo, exatamente. Pensei que você ia falar a Virgem Maria, né? O anjo, Lucas, capítulo 1, verso 31, se eu não me engano, tá? Porás o nome de Jesus. Então, Jesus em essa raiz hebraica, Yeshua, né? Que quer dizer Deus é salvação. Ou, como diz o catecismo, Jesus significa Deus salva. Amém? O anjo revelou esse nome, sobretudo para dizer a sua identidade e a sua missão. O anjo revela esse nome porque esse nome vai dizer a identidade de Jesus e a missão dele. Quem ele é? Ele é Deus Salvador. Identidade. Qual a sua missão? Trazer a salvação. Deus é salvação. Por isso que eu acho que é São Pedro, em Atos dos Apóstolos, diz assim: porque não tem debaixo do céu um outro nome pelo qual nós obtemos salvação, senão o nome de Jesus. Por quê? Porque nesse nome nós temos a sua identidade, ele é o Salvador, e a sua missão, que é a missão de salvar. Amém? Então, o que significa Senhor? O que quer dizer Senhor? Dono, proprietário, Senhor do universo, né? E Jesus? Deus salva ou Deus é salvação, tá bom? Cuidado com o nome divino, né? O nome não pode estar assim, na blasfêmia, dizer sempre besteiras com o nome de Jesus, porque aí está a sua identidade e a sua missão. Amém? Vamos continuar então. Creio em um só Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos lá. O que significa Cristo? Ungido. Isso mesmo. Cristo vem de uma raiz grega. Christos. Pode escrever assim, tá?
que quer dizer ungido. A palavra Cristo, ela é a mesma referência no que no hebraico nós conhecemos como Messias. Tudo bem? Então, quem é o Messias esperado? Jesus Cristo. Tudo bem? Então, quando falar Cristo, é a mesma referência em hebraico para Messias, o Mashiach, né? Os judeus ainda esperam o Messias. Tudo bem? Nós já temos o Messias, que é Jesus Cristo. Por que eles ainda esperam? Porque o Messias, esse que é ungido, essa unção é uma referência política e real. Ou seja, ele vai vir de uma realeza, de uma linhagem real, e ele vai nos libertar de uma libertação política, das amarras políticas. Tudo bem? Primeiro que ele vai ser reconhecido porque ele haverá de estar montado em um jumento. Porque o rei Davi, quando foi dar o seu trono, quem era o filho de Davi? Salomão, isso mesmo. O povo reconheceu, ia reconhecer Salomão porque estava montado em um jumento, ou em uma mula, né? Então esse Messias também, esse nosso rei, também será reconhecido assim. Por isso que Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos montado em quê? Em um jumento. Ali não tem nada de humildade, viu, gente? Ah, que pobrezinho, né? Que humilde. Não, não tem nada a ver com humildade ali. Ali tem a ver com realeza. Esse que está entrando é rei. Por isso que o povo corre e pega palmeiras e começa a cantar, né? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, né? Hosana quer dizer o quê? Louvor, né? Assim, Hosana nas alturas, o povo olha para cima, né? Cadê essa mulher que está lá nas alturas? A palavra Hosana quer dizer louvor, tá? Hosana nas alturas quer dizer louvores nas alturas. Eu já vi muita gente na missa, Hosana, eles olham para cima, né? Olham lá para o órgão, né? Será que aquela Hosana está lá atrás? Esse povo canta, que mulher é essa, né? Quem não sabia que significava Hosana, levanta a mão. Todo mundo sabia? Ó, muita gente. Olha, na escola da fé a gente aprende de tudo, né? Então, esse Messias, os judeus ainda esperam. Tanto é verdade, se vocês forem em Jerusalém, lá eles têm um portão, né? Um muro assim, e esse portão ainda está fechado. Por quê? Porque só vai abrir quando o Messias chegar. Então, por isso que ele ainda é fechado, né? Em ocasiões importantes, sobretudo. Para nós, o Messias ainda vai vir? Não, já veio. E quando ele vier, será uma vinda definitiva. É a segunda vinda de Jesus, já a vinda apocalíptica, que nós não podemos ter medo, tá bom? Cristão não tem que ter medo de apocalipse não, tá? Ronaldo. Uma das conotações, porque esse Messias vai herdar o trono de Davi. Porque quando fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que Davi era bonzinho, porque ele deslizou e foi muito, viu? Inclusive, os ministros, hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Mas, quando faz essa referência a Davi, é porque esse novo rei ocupará esse trono que é dele, que Salomão também ocupou. Por isso que tem, sim, uma referência. Mas, Hosana ao filho de Davi, porque ele está na mesma linhagem de Davi. Né? E ele vem, bendito que vem em nome do Senhor. Ele vem em nome de Deus. Porque nós temos os reis aqui da terra, mas o verdadeiro rei é Deus, né? Então, por isso essa referência. Ficou claro? Tá bom? Então, Cristo quer dizer isso, ungido. Só que quando é que o Senhor Jesus foi ungido, gente? Alguém lembra? Porque todos os reis foram ungidos. Isso nós vimos no evangelho de uns domingos atrás. O Senhor Jesus pega o livro
lá na sinagoga, se não me engano, Lucas capítulo 4 está isso. Abre o livro, Lucas capítulo 4, versículo 18. E está bem em cima da passagem de Isaías 61. Isaías 61, se não me engano. E aí diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E aí o Senhor Jesus fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu o que aqui está escrito. Entendeu? Ele está dizendo o seguinte: esse Messias que vocês estão esperando sou eu. Ainda que eles não acreditassem, né? Falassem mal dele, etc. Mas Jesus deixa muito claro que é ele. Tá bom? Então essa unção de Jesus não é com óleo material. Quem unge ele é o próprio Espírito Santo. Por isso que na crise nós somos ungidos também. E temos a confirmação do Espírito Santo na nossa vida. Veja tanto que a nossa fé está intimamente ligada com a Escritura, né? Uma vez eu vi um testemunho de um pastor protestante, muito amigo, né? Ele visitou o santuário de Aparecida. E ele falou assim: eu nunca vi um templo com mais referências bíblicas do que o santuário de vocês lá em Aparecida. E aí eu falei para ele: quem dera esses católicos soubessem disso, né? Porque eles só vão buscando a imagenzinha da Aparecida. E falou assim: cada coluna daquela tem uma referência para um salmo. Para vocês terem ideia, agora eles estão fazendo uma fachada, né? Pintando toda a história da salvação ali, né? Então veja, ali o Santuário de Aparecida vai ser uma Bíblia aberta, né? Para todo mundo ler, quem quiser. Claro que só vai entender aquilo quem lê Bíblia, né? Quem não lê Bíblia não vai entender nada, né? Exatamente, o painel que temos aqui, inclusive, muito bem referenciado, que é a história da salvação ali, né? No presbitério, né? Não é uma coisinha bonitinha ali tem toda uma teologia por trás, né? Então Cristo quer dizer o quê? Ungido. Quem unge Cristo? O Espírito Santo. Referência bíblica, Lucas capítulo. Alguém está com a Bíblia? Alguém verificou se é isso mesmo? Quem verificou? Verificou? É isso mesmo? É, então é. Lucas 4, 18, né? Uhum. E essa libertação é uma coisa muito antiga. Quando eles ainda eram escravos. Lembra que o povo judeu foram escravos por muitos e muitos anos. Então a perspectiva de libertação deles é apenas essa. Porque a libertação do Egito lá com Moisés foi uma das escravidões que eles passaram. Tiveram muitas outras. Os judeus é um povo que muito sofreu ao longo da história. Sobretudo no século passado, né? Com o nazismo, por exemplo. Então é um povo que merece muito respeito. A gente não pode desprezá-los, mas não só por isso, porque a nossa fé vem do judaísmo, né? Muitas referências que temos é do judaísmo, né? Embora a gente não pode dar um anti-judeu dentro da igreja católica. Nós não temos ligação com eles, né? Não temos. Eles têm uma outra fé. A fé num Deus absolutista. Só existe um Deus. Jesus para eles não é Deus, né? Quem não sabia, para os judeus, Jesus não é Deus, não. Tá bom? Vamos lá. Vamos correr que o tempo é o nosso inimigo aqui, né? Depois de Cristo nós temos o quê? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Quando eu falo Filho unigênito de Deus, é respondendo o arianismo. Por quê? Porque só o Senhor Jesus é Filho de Deus. Só. Né? A Jamaica não. Só o Senhor Jesus é Filho unigênito. Nem eu sou. Em que perspectiva? Na mesma natureza, que é a natureza divina. Só Ele é Filho de Deus na mesma natureza divina.
Tudo bem? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque ele tem a mesma natureza divina. A essência dele é o ser divino. Ok? Ele é Deus, porque ele tem a mesma. Ele tem a mesma, é igual ao Pai em natureza. Por isso eu digo, Filho unigênito de Deus. Único. Amém? Estão me entendendo? Só Ele. Graças a Deus, é só Ele. Ficou compreendido? Filho unigênito de Deus? Ok. Próximo artigo, qual é? Próxima linha. Filho unigênito de Deus. Nascido de quem? Do Pai. Antes. Desculpa a letra de um canhoto, não é essas coisas, tá? De todos os séculos. Quando fala nascido, a gente pode até pensar uma criação, né? Mas quando fala nascido do Pai, é gerado. É geração, tá? Por que é geração? Porque tem a mesma natureza. Tá? Eu quero muita participação de vocês, porque a gente grava melhor escrevendo e falando, tá? Então, por isso eu quero muita participação de vocês, tá bom? É nascido do Pai porque tem a mesma natureza. Que Pai é esse aqui que nós estamos falando? Deus. Deus Pai, né? Tá bom? Antes de todos os séculos, gente, imagina, nós estamos em que século? 21. Se a gente voltar para o século I, qual é o marco zero da história? O nascimento de Cristo. Mas antes de Cristo ainda tem contagem de século, não tem? Conta, até a criação do mundo. Sim ou não? E aí o credo está dizendo que ele é antes disso tudo. Ou seja, ele é eterno, ele é antes do tempo. O tempo foi criado para nós. Quando Deus criou, Ele criou também o tempo. Por isso que é inútil você perguntar o que que Deus fazia antes de criar o mundo. Porque quando você fala assim, o que que Deus fazia antes de criar o mundo? Você já está colocando tempo em Deus. Quem criou o tempo foi Deus. Nele não há tempo. Por isso que a Bíblia nos deixa bem claro isso, quando diz assim, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para nós é como se fosse um dia. Ou seja, o tempo dele, tanto é verdade que nós temos o Cronos, que é a cronologia em grego, né? Cronos, cronologia, contagem cronológica. E em Deus se diz Kairos, que é um tempo oportuno, um tempo favorável, um tempo que pertence a Deus. Nós dizemos tempo que na verdade não é um tempo, né? É Ele que criou o tempo. Ok? Você queria falar, Alex? Não, você falou do... como é que foi a pergunta que você fez? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Eu tinha um professor que dizia, estava fazendo o inferno para quem faz pergunta cretina. Então não perguntem isso, tá bom? Bem colocado, né? Ok? Antes de todos os séculos, está fazendo referência à eternidade. Deus é. O Senhor Jesus também é. Por isso que quando Moisés pergunta assim, qual o nome que eu vou falar para o povo? E Deus falou aqui para ele, eu sou aquele que sou. Eu sou. E Jesus no Evangelho vai dizer também, ego eimi, que em grego significa eu sou. É lindo, eu sou muito apaixonado na Escritura, gente. Dá até vontade de chorar com as coisas assim. Não tem aquela passagem de João capítulo 8 que Jesus está ali e aí chegam os fariseus, os doutores da lei com a mulher adúltera? Sim ou não? Jesus vai e escreve no chão, né? Mulher, ninguém te condenou? Também não te condeno. Vai, não peques mais, ok? No versículo 12, se eu não me engano, ou no 13, o evangelista começa a narrar o seguinte, Jesus diz, porque ele estava acontecendo uma festa dos judeus
que era uma festa que se acendia a 7ª vela do candelabro, né? Que é aquele castiçal assim com 7 velas. E a vela mais importante era a 7ª, a mais importante para eles, né? Ainda tem-se essa festa hoje. E aí, no momento em que se acende essa vela, Jesus lá fora diz assim: eu sou a luz do mundo. Ou seja, a vela mais importante não é aquela, não. Sou eu. Eu sou a luz do mundo. E nós vamos dizer agora, Deus de Deus, luz da luz, né? Quando a gente faz essa referência. Veja tanto que é lindo nós conhecermos bem isso, né? Se tu anda nas trevas, quem deve ser a tua luz? Cristo, né? Se, por exemplo, quem tem um vício, para vencer um vício de qualquer natureza, primeiro passo, oração. Tem que rezar muito. Primeiro passo para superar-se um vício é a oração. Porque é ali que Deus nos ajuda a vencer. É Ele que nos... Com as nossas forças de dia não consegue nada, né? Imagina Pedro, negou 3 vezes. E é o chefe da igreja, né? Vamos lá. Depois disso nós temos o quê? Ficou claro? Nascido do Pai antes de todos os séculos, sim? Depois disso temos o quê? Deus de Deus. Deus de Deus, apenas para fazer referência, Ele é Deus. Tem uma outra parte de Deus verdadeiro, né? Tem. Vamos lá. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Ó, esse Deus de Deus, esse D aqui, ó, é no sentido de pertença, né? Ele também é Deus. E tudo isso nós estamos falando de quem? De Jesus Cristo. Ele também é Deus. Por que que ele também é Deus? Porque tem a mesma e nasceu do antes de quê? Na eternidade ele já era, né? Esse Deus, ele é luz da luz. Aqui nós estamos fazendo um paralelo, o credo está fazendo, por quê? Porque Deus diz, Deus também é luz. 1 João, abrem a Bíblia em 1ª carta de São João. Acho que vai ser a 1ª carta de São João. Me empresta uma Bíblia aqui, alguém. Aqui. Acho que vai ser o capítulo 1. 1ª carta de São João. Fica lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1. Versículo 5, né? Exatamente. Quem falou? Isso. Versículo 5. Eu ia falar capítulo 5, né? Mas é isso mesmo. Capítulo 1, versículo 5. Todo mundo vai ler no 3 do jeito que está aí na sua Bíblia, tá? Só o versículo 5. Do jeito que está aí na sua Bíblia. Colocou os óculos, preparou. 1, 2, mas tem que ser forte, hein? 1, 2, 3, já! Amém? Está dizendo que quem é luz? 1 João capítulo 1, versículo 5. Quem é luz primeiro? Deus, sim ou não? Mas Jesus também é luz. João capítulo 8, agora o Evangelho de João. Olha que você estava procurando naquela hora, é o versículo 12, né? Isso. João 8, verso 12. João 8, verso 12. Exatamente. João 8, verso 12. Vamos lá. Eu falei que aluno meu na escola da fé tem que ser bom de Bíblia, né? Capítulo 8, verso 12. Versículo 12. Tá? Todo mundo achou? Então vamos lá. 1, 2, 3, já!
Amém? Então, Deus Pai é luz e Deus Filho é luz também. Então, o Filho também é Deus. Luz da luz. São luzes diferentes? Não, é a mesma. Tá bom? Então, luz da luz. Ficou claro isso aqui, gente? Sim ou não? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Aqui eu tenho que fazer um esclarecimento. Nós não podemos entender Jesus como um segundo Deus. Tá? Ele não é um sub-Deus. Jesus não é um vice-Deus. Ele é Deus verdadeiro. Tá bom? Tudo que compete ao Pai também compete ao Filho. O Pai me deu tudo. Por isso que a gente estava discutindo lá no seminário, discutindo assim, debatendo, né? Nicodemos faz um questionamentos com Jesus. Jesus diz assim: Nicodemos, como é que você pode acreditar nas coisas que eu falo da terra, se você não acredita nas coisas que se referem ao céu? Ninguém, no verso 13, né, do capítulo 3 de São João, ninguém, Jesus é bem enfático nisso, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem? O Filho do Homem, que é Jesus Cristo, eu mesmo. Então ele é Deus verdadeiro. Certo? O que ele nos revelou é verdade, por quê? Porque ele mesmo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, e a vida. Por isso que Pilatos pergunta: o que é a verdade? O que Jesus responde? Exatamente, não responde nada. Porque a verdade está ali, ó, na frente dele. A verdade é uma pessoa, né? É o próprio Cristo. Ficou claro isso então? Sim ou não? Depois disso nós temos o quê? Continua aí para mim. Ok, estamos terminando. Gerado, não criado, é uma resposta direta. Esse aqui eu não vou me deter muito, porque é uma resposta direta a quem? Ao ário, né? Ao arianismo. Ele é gerado, não criado. O credo está respondendo diretamente. Eles diziam que Jesus era criado. E a igreja está dizendo o quê? Não, ele é gerado. Nós entendemos a diferença entre geração e criação. Ficou muito claro isso, né? O Senhor Jesus, ele é gerado. Porque a gente às vezes tem a mania de entender Jesus como nosso irmão, né? Tudo bem, ele é nosso irmão. Mas, ele é uma criatura perfeita de Deus, um cara legal, né? Um cara bacana, e etc, e etc. E é errado isso, porque ele é o próprio Deus, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Não fica romantizando demais Jesus não, viu? Ele é Deus, para de ficar brincando. Consubstancial ao Pai. Ficou clara a questão da geração, né? Consubstancial ao Pai. Quando eu encontro alguém do Tocantins, eu falo assim, ó: a Dona Maria é minha conterrânea. Quer dizer o quê? Da mesma terra. É mais ou menos isso aqui que está dizendo, ó. Consubstancial, esse substancial vem de substância, que é uma referência direta à natureza, que é o mesmo que dizer essência. Então ele é da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência que o Pai. Ora, se o Pai é divino, o Filho é o que então? Se o Pai é Deus, o Filho é o quê? Se o Pai é santo, o Filho é o quê? Se o Pai é criador, o Filho é? Se o Pai é Senhor, o Filho é
Isso também com o Espírito Santo? Sim. Alguém perguntou, não sei quem foi. Não lembro. Hã? Foi você? Isso. Esse Espírito Santo podemos chamar de Senhor? Sim. Tanto que a gente diz no credo, né? Senhor que dá a vida. Ok? E procede, etc, etc. É correto dizer o que a gente já ouviu: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Deus Pai, Deus Filho, Deus... Não, não estava certo isso não, viu? Eu me baseio, sabe em quê? Por exemplo, eu gosto muito disso. A igreja é muito rica, né? Eu me baseio, por exemplo, na bênção que o padre dá no final da missa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É um só, mas em três... Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é dividir, né? Eu não posso dividir a Trindade, viu? Embora distinto, a Trindade não é separada, tá? Pode ser correto se você colocar a conjunção, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Tudo bem? Agora separado não. Tá? Ok? Quem ia perguntar aqui? Sim. Deus é Pai. Sim. Sim. Porque separa. Não, porque separa. Porque na atividade os três têm que estar juntos. Se correto fosse, a igreja deveria usar sempre dessa maneira. Deus, imagina, por exemplo, você é Maurício, né? Maurício, ainda lembro. Maurício, eu te batizo em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. Já viram isso? Não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. No fundo, essa perspectiva que você falou, sim. O Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Todavia, a mesma natureza, ela não pode ser separada. Eu disser, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma separação. Porque na Trindade tem distinção e não separação. É diferente. Distinção é uma coisa, separação é outra. Tá bom? Então, muito cuidado ao dizer isso. Tá? Sempre usam em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Exato, é isso mesmo que a gente fala. Uhum. Exatamente. Exatamente, tá bom? Muito cuidado para não separar, não se pode separá-los, tá? A mesma atividade, os três operam juntos, sempre. Viu? Imagina no batismo de Jesus, estava Jesus, o céu se abre, sai a voz do Pai e o Espírito Santo em forma de pomba. O Espírito Santo não é a pomba. Ele se manifesta para a gente o reconhecer como um dos símbolos. A pomba, o fogo, a água. Ok? Tudo bem? Claro isso aqui então, consubstancial ao Pai? Sim ou não? Qual o próximo agora? João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. Eu devolvi a Bíblia, né? João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. No princípio era... Continua. Continua. Esse ele é a palavra, o logos, o verbo, que é Jesus. Por ele todas as coisas foram feitas. Ok? Todas as outras coisas foram feitas por meio do Filho. Ele é a palavra do Pai. Na criação há um aspecto trinitário. Está os três ali. As três pessoas. Tá bom?
Ok? Ficou claro isso aí? Por ele todas as coisas foram feitas, por quê? Porque no ato criador também estava o Senhor Jesus. Isso aqui é muito importante, porque, gente, eu não posso pensar em Jesus, o verbo divino, só depois de Maria. Antes de Maria, o verbo já existia. Antes de ser criado todas as coisas, já existia o verbo. Quando eu falo verbo, eu estou falando de quem? Jesus. Então Jesus não veio a existir depois de Maria. E é heresia, não é errado, não, é heresia dizer que Jesus veio saber que era Deus no seu batismo. É heresia, não está certo. Se alguém disser isso, está errado, não é da fé cristã isso. Ah, mas foi o padre tal que tem tantos anos, está errado. É heresia. Ah, mas ele é muito mais sábio do que você. Minha vênia, mas é heresia. Não está certo. Tudo bem? Jesus sempre soube que era Deus e porque ele é Deus. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi em pregações, não estou dizendo aqui, né? Cheguei aqui esse ano. Mas nesse mundão afora a gente escuta que Jesus ficou sabendo que era Deus no seu batismo. Heresia pura. E a igreja já combateu essa heresia ao longo da história. E não pode se repetir. Então, quando você ouvir falar, fala assim, é erradíssimo. Ele já sabia. Ele é a sabedoria eterna. Como é que ele não sabia se ele é a própria sabedoria? Mesmo o Espírito Santo, está desde o começo também. Sempre, 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 sempre. Né? Por exemplo, uma coisa que você não pode... dessa questão da separação. Tem gente que fala assim... Antigo Testamento foi a época do pai. O Novo Testamento foi a época do filho. E agora nós estamos vivendo a época do... É certo ou errado? É errado, caríssimos. Estão sempre os três juntos. Não pode dividir, não. Viu? Não pode separá-los. Estão sempre os três operando juntos. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. Alex. Adocionismo. Adocionismo, né? O nome da heresia? Exatamente, tá vendo? Uma heresia que já se combateu e tem gente que ainda fica repetindo isso, né? Qual o próximo? Vamos lá? Depois de consubstancial, por ele todas as coisas foram? E depois disso? Peraí. Nesse aí eu deixei para o próximo, né? Porque e por nós homens e para a nossa salvação, já entra no aspecto da encarnação, que será a próxima aula, tá bom? Que não será eu, já vai ser um outro melhor do que eu, né? Que é pode falar já? Que é o reverendo Dom Mauro, né? Com certeza, né? O nosso pároco. Não, eu não estarei. Ele sabe quem conhece o credo niceno de cor, hein? Isso. Inclusive vocês têm que estar na ponta da língua, viu? Imagina se ele chega aqui e fala assim, vamos rezar junto antes da gente começar o creio. Tá bom? Tem que estar na ponta da língua. Olha, gente, esse na ponta da língua, atenção aqui. Não estou dizendo que é apenas para mostrar para ele que vocês sabem. Não. É que tem que aprender mesmo. Porque vocês aprendendo, vocês vão ensinar outros. E aí não vai acontecer, por exemplo, de o padre estar rezando sozinho com o seminarista e o acólito. Só os três. Hã? Exatamente. Então tem que aprender. Ah, mas eu tenho que aprender os dois? Sim, tem que aprender os dois. Coloca na porta da geladeira, faz igual eu quando eu vou estudar para a prova, né? Na porta do guarda-roupa, na geladeira, escovando os dentes, creio em Deus Pai, um só, etc, etc, etc. Tá bom? Amém? Claro, essas questões aqui, claríssimas, sim ou não? Agora sim, nesse momento eu vou abrir para perguntas, mas por favor, não comecem a se dispersarem, porque a pergunta do irmão pode ser uma dúvida sua que você nem tinha em mente nesse momento, tá bom? Então, nesse momento, agora já está aberta as perguntas. No microfone, por favor, quem for fazer, para o áudio ficar bonitinho. É natural, melhor. Hein? Isso. Vamos lá, um de cada vez, não precisa atropelar, não.
Sim, ali o Ronaldo. Vai chegar o microfone aí, Ronaldo. Por causa da... É o áudio, eu estou gravando. Sinto muito. Depois você vai ter que... O que houve? Ah, pode falar então. Não, minha dúvida é o seguinte, toda a história que nós trouxemos, que nós trazemos da época de Cristo, deriva do hebraico, e o aramaico é uma derivação do hebraico, onde Jesus falava o aramaico. Onde que entra essa história do grego? Porque tantos escritos são feitos em grego, e algumas traduções, e até a parte do Pentateuco, que separou essa parte do Evangelho, por que o grego se faz tão presente? Ok, obrigado. O Senhor Jesus, ele falava uma língua, e essa língua era o aramaico. Na época de Jesus, o hebraico já tinha deixado de ser falado e tornado uma língua sagrada, né? Tudo que se referia ao sagrado estava em hebraico. Então o Senhor Jesus fala em aramaico. Tanto é verdade que, por exemplo, naquela passagem que diz assim, Jesus diz assim, aquele que chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Né? Tem essa passagem. Aí você fica com medo, assim, meu Deus, já chamei tanta gente de tolo, né? Mas esse tolo está no sentido aramaico, né? Que é a ideia de tratar o irmão como nada. Ou seja, Jesus é muito enfático isso. Aquele que tratar o irmão como um nada, esse será condenado, porque é um semelhante ao Filho de Deus também. Então veja que tem influência aramaica aí, né? Veja só, o Antigo Testamento, na sua maioria, quase todo, está em hebraico, ok? O Antigo Testamento. Existia um grupo de judeus, nas primeiras eras cristãs, de 70 judeus, que eles falaram o seguinte: nós vamos traduzir o Antigo Testamento do grego para do hebraico para o grego. 70 judeus. Essa tradução é conhecida como Septuaginta. Porque desses 70, eles viram que a tradução estava igual, dos 70. Foi uma coisa inspirada mesmo. Então, nós conhecemos hoje como a Septuaginta. Então, até agora, nós temos um Antigo Testamento em hebraico e outro em grego, ok? Só que depois de Jesus, nos primeiros séculos da era cristã, já tinha se espalhado a língua grega, com a conquista de Alexandre o Grande, se eu não me engano, né? E esse grego que era clássico da Grécia, começou a tornar-se um grego popular, né? Todo mundo, aonde a conquista chegava, já tinha um domínio do grego. E esse grego popular é o que nós conhecemos como grego koiné. Koiné quer dizer isso, o popular. Tudo bem? Então, as primeiras comunidades cristãs começam a escrever os seus textos em grego, porque a maioria falava em grego. Tudo bem? É o grego que nós temos, o grego bíblico que nós damos é o grego koiné, ok? Então o Novo Testamento é formado na língua grega. Então Antigo Testamento nós tínhamos quantas versões? Agora nós temos o hebraico, Antigo Testamento, e o grego, que foi a tradução dos judeus para o grego, Antigo Testamento. O Novo Testamento já está todo em grego. Ok? Porque todo mundo já existia um grego popular. Então só junta os dois, tá? Nós pegamos o grego, a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, com o do Novo, então nós temos o grego. Então se você quiser chegar mais próximo, não tem como se chegar no exato, porque senão nós teríamos que ter o escrito em aramaico, né? Mas se você quiser chegar no mais próximo do que aconteceu ali nos relatos de Jesus, tem que ser pelo grego. Por quê? Porque os que estiveram mais perto relataram em grego. Ok? Então, por isso a referência tanto em grego, porque é a língua que mais se aproxima da original ali.
Não estou dizendo se aproxima no sentido semântico, não. Se aproxima no sentido da tradução. Quem foi que escreveu eram os que estavam mais próximos. Porque na teologia nós temos a perspectiva da autoridade histórica, né? Por exemplo, eu, que estou no século 21, embora eu tenha sabedoria, mas São Justino tem mais autoridade. Porque ele é santo? Não. Porque ele está muito mais perto da era de Cristo do que eu. Né? Santo Atanásio tem muito mais autoridade do que eu. Então, quanto mais perto do fato, mais perto do ocorrido, melhor. Imagina, tem um acidente, Deus livre, né? Aqui na rua Santo Américo. Quem está lá na Liberdade, né? Eles não têm tanta autonomia, embora veja ao vivo. Quem vai ter muita autonomia com isso é quem está aqui, quem está mais próximo. Então, por que a referência tanto em grego? Porque o Novo Testamento foi escrito, sim, em grego. Por exemplo, ainda que eu tenha o texto em grego do Antigo Testamento traduzido pelos judeus, se eu quero pegar o sentido próprio mesmo, eu tenho que ir em qual? No hebraico, porque ele foi escrito em hebraico. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 ou 2, se eu não me engano. Eu te darei uma mulher e ela te servirá como companheira, que a gente escuta. No hebraico não está assim. A mulher não é companheira. Lá no hebraico, a mulher é uma auxiliar. Está do lado. Por isso a analogia de tirar da costela. Está do lado. Veja que o sentido é muito mais forte. Tudo bem? Então, fazer referência ao grego é justamente por isso. Porque esse Novo Testamento foi escrito todo em grego. As cartas de Paulo, em grego. Nós temos todos esses textos? Não. Né? Nós perdemos muito ao longo da história. Né? Mas existem manuscritos, existem variações de manuscritos. Por exemplo, tem variações, João capítulo 3, verso 13. Diz assim, uma tradução. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, que desceu do céu. Tem uma outra variação de escrito que está escrito assim: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Esse que está no céu é muito importante. Por quê? Porque prova que Jesus também é Deus. Ele é onipresente. Ele estava falando ali, ó, olho a olho com aqueles. Mas ele disse que o Filho do Homem também está lá no céu. Veja só que aspecto importante, né? Então os escritos nos ajudam também na teologia, né? Nós também somos ajudados por isso. Mais alguma? Sim. Eu fiz uma vez uma pergunta para o padre, por que nós, em algumas missas, professamos o creio antigo e não o creio niceno? E, assim, a resposta para mim ficou um pouco vaga, eu queria entender melhor sobre isso. O que ele respondeu para você? Ele disse que em alguns momentos, eu acredito que sejam momentos litúrgicos, né? Seria o creio do antigo, em outros momentos o creio niceno. Mas, a minha dúvida, se o creio niceno, em termos de conhecimento, é um credo mais aprofundado, por que então? Mas porque as pessoas geralmente, ele é mais curto, né, o creio antigo, do que o creio niceno. Mas, se nós estamos aqui, a missa, ouvindo a palavra, para poder aprender e professar, por que não? Então, eu tenho essa dúvida. Então, veja Obrigada. só. A maioria das pessoas... Como que é seu nome? Joyce. Joyce. A maioria das pessoas, como você sabe, né, elas conhecem mais popularmente, quase 100%, o credo apostólico. Ok? E muito pouco o credo niceno. Certo? Isso já se popularizou, né? Já está de modo geral. A igreja, então, reserva algumas festividades e ela pede que se reze o credo niceno justamente porque é mais explicativo. Por exemplo, aqui nós não temos, né? Mas lá na minha terra nós temos muita liturgia diária ou jornalzinho, né? Algumas festividades vai vir lá a sugestão de que é o credo niceno. Por exemplo, a festa
do Natal, solenidade do Natal, né? Essas grandes solenidades que diz respeito ao aspecto trinitário, sobretudo, né? Vai trazer como sugestão o credo niceno. Por quê? Porque ele é mais explicativo. Esse é em primeiro plano. Em segundo lugar, a igreja, de alguma maneira, também está incentivando que os fiéis aprendam o credo niceno. Né? De alguma maneira, ela está incentivando, que é necessário que aprenda os dois. Por quê? Porque as pessoas se apegaram, como é o menor e o mais fácil, ao credo apostólico, e aí a gente nem sabe o outro. Né? Então, em algumas datas, né, pode ficar de tarefa para casa também, pesquisar quais, né, nós damos atenção ao credo niceno por esse aspecto explicativo. Imagina, porque a festa do Natal não é nascimento de Cristo. A festa do Natal é a celebração do mistério da encarnação. Ok? A anunciação do Senhor com o Natal é junto. Né? É um mistério só. Porque Natal não é aniversário de Jesus. Natal é o mistério da encarnação. E a igreja quer dizer isso aos seus fiéis. Como eu posso dizer isso aos seus fiéis? Uma das perspectivas, um dos modos é pelo credo niceno, por exemplo. Né? Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação. Se um dia perguntar para você, por que Jesus se encarnou? Por nós homens e para a nossa salvação. Fez o quê? Desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Entendeu? E esse é um mistério que deve ser adorado. Por isso que no momento que a gente diz no credo, né? E por nós homens, todo mundo tem que fazer o quê? Se inclinar. Não é só o padre que se inclina, né? E por nós homens e para nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo, etc, etc. Depois você volta. As devoções populares lá na minha terra tem muito isso. Eles não só inclinam, mas ajoelham. Tem o ofício de Nossa Senhora, por exemplo, Deus o salve virgem, que serviu de sinal ao verbo encarnado. Quando fala isso, todo mundo que está rezando ajoelha. Exatamente. Então, veja, é um mistério que deve ser adorado. Né? Então, em suma, para você, nessas festividades, que no que diz respeito mais à perspectiva trinitária, mistério da fé nosso, a igreja reserva o credo niceno, porque ele é mais expositivo, né? É mais claro. E em segundo lugar, incentivando que as pessoas o aprendam também. Porque tem gente que não conhece, vê aquele credo e fala assim, mas hoje na missa foi um credo que eu não conhecia, né? Um creio que eu nunca nem vi falar. Menino, o padre está errado, eu vou falar com ele. Tá bom? Então é justamente por isso, tá? Mas pode ser rezado tanto um como o outro sem problema. Mas a igreja nos chama a atenção para a gente ter os dois em mente. Tá bom? Os dois em mente. Não sei se eu respondi. Não sei se você ficou satisfeito, né? Tá bom? Sim, aqui, rapidinho. Pode. Só não vou gastar muito tempo, porque o tempo já está apertado, mas eu posso... Não, eu só queria a sua opinião. Sim, cuidado, hein? No Instagram o povo pergunta minha opinião eu tenho passado por isso nos últimos dias. Céu é um lugar ou é um estado? Céu não é um lugar. Porque lugar pressupõe tempo e espaço. Se céu fosse um lugar, nós subiríamos com esse corpo que temos, o físico. E não é isso que a Escritura nos diz, né? A Escritura diz que na ressurreição receberemos um corpo glorificado. O Senhor Jesus também ressuscita com um corpo glorificado. Como será esse corpo? A nossa razão não tem como entender. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus entra na sala com porta e janela fechada, ele come peixe com os discípulos. Então, tipo assim, ele é um espírito, pode entrar, tudo bem, mas espírito não come um peixe. Então, nós não temos como entender claramente como será esse corpo. Mas certo é que será um corpo glorificado. Por que glorificado? Justamente porque o céu não é um lugar. Né? O livro do Apocalipse,
não deve ser tomado como, por exemplo, literal. João vê uma rua de ouro e de jaspe, né? As portas e etc. Isso tudo é uma visão. Tudo é uma visão. Por exemplo, se perguntar, o que nós faremos na eternidade inteira? Vamos ficar cantando hinos para Deus, coisa mais chata, né? Ficar cantando o tempo todo. Céu. Quando se fala céu, está intimamente ligado com comunhão com Deus. Por exemplo, Jesus no Evangelho diz, o reino de Deus já está no vosso meio. Quem é o reino de Deus? Jesus Ele ressuscitou. mesmo. Jesus ressuscitou. Sim. Em corpo e em alma. Corpo e alma. E subiu aos céus. Em corpo e em alma ou só em alma? Corpo e alma. E se é corpo, ele está como? Ele não está num lugar, num espaço físico? Mas não é o corpo físico. É um corpo glorificado. Porque quando a gente fala corpo, a nossa mente é muito reducionista de só a matéria que apodrece, né? Mas corpo é para além disso. Por exemplo, Maria foi assunta aos céus, de corpo e alma, corpo glorificado. Exatamente. Elias, Enoque, exatamente. Por exemplo, lá na minha cidade anuncia muito, depois que eu estudei filosofia que eu percebi isso. Nota de falecimento. Fulano de tal morreu e o seu corpo está sendo velado no centro comunitário. Na etimologia da palavra, filosoficamente falando, antropologicamente falando, o corpo dele não está sendo velado. O que está sendo velado? O cadáver. Porque corpo é junto com o espírito, com a alma, isso é corpo. Agora, essa matéria, isso que apodrece, isso é cadáver. Entendeu? O que nós velamos na morte ali é cadáver. A gente não fala isso porque fica muito feio, né? Imagina, cadáver, o seu cadáver está sendo velado, né? Comumente falando, fica muito feio. Então a gente usa corpo. Mas a perspectiva de corpo, teologicamente falando e filosoficamente falando, é muito além. Corpo está junto com alma, né? Por isso que corpo nós temos esse físico, né? A ideia de corpo aqui, você tem o corpo aí. Na verdade, tem gente que fala que você não tem o corpo, você é o seu corpo, né? E tem o corpo glorificado que nós receberemos depois da ressurreição. Por isso se diz, a Virgem foi assunta em corpo e alma. Sim. Uma pergunta sobre o que você falou na aula passada, sobre a adoção, de nós sermos filhos de Deus por adoção e pelo batismo. Como ficam, então, as pessoas que não são batizadas e morrem? Uhum. Leva o microfone, Alex, para o Albert, porque é a mesma perspectiva. Né? Vamos juntar e fazer um pacotão das respostas. Né? Porque em Gênesis, né, fala que o homem foi criado, ou seja, Adão foi criado e a partir de Adão foi criado, né, a sua auxiliar, a sua Eva. Né? Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? E já que nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós temos a vida eterna. Né? Então nós voltaremos ao Pai. Então, por que nós fomos criados? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos ter sido o quê? Gerado, não criado. Por que nós fomos criados? E se nós somos criados, por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Ok. Entendamos a imagem e semelhança de Deus primeiro. Imagem é dom. Semelhança é tarefa. Imagem é dom. Semelhança é tarefa. Significa que Deus tem nariz, boca como eu? Não é nessa perspectiva. A imagem é na perspectiva de um dom. Por exemplo, existe predestinação. Todos nós somos predestinados pela imagem. Nós recebemos essa centelha divina. Nós temos um dom. Que dom? De voltarmos para Deus. A comunhão com Ele no céu. Agora, essa volta, quando ela terminar, aí será a semelhança. Perfeita, plena, plena, plena. Por isso que semelhança é tarefa. Porque é tarefa tua caminhar. Caminhar, caminhar, caminhar para voltar para Deus. É tarefa tua caminhar. Ok? Isso é imagem e semelhança. Beleza. Agora,
Por que não por geração, e sim por criação? Porque quando cria-se uma natureza diversa. Ok? Nós temos uma natureza humana e não a natureza divina. Tranquilo? Embora nós seremos divinizados. Ou seja, essa natureza humana, Deus vai trazer a comunhão perfeita com Ele no ser divino, e nós seremos parte do ser divino com Deus. Tranquilo? Aí o auge da semelhança com Deus, né? O auge é isso aí, é a comunhão perfeita com Ele. Não há outra coisa que a gente tenha que sentir falta, porque já estaremos plenos com Deus. Ele é o nosso fim último. Ele é a perfeição perfeita, né? Desculpa o pleonasmo. Então, nós temos uma natureza humana que será divinizada, ok? Mas nós não temos a divindade de Deus, porque quem tem é somente o Filho. Por quê? Porque ele tem a mesma natureza. Por exemplo, o Senhor Jesus tem a natureza divina, antes da Virgem Maria. Mas é preciso se encarnar para pegar a natureza humana, porque ele não tinha. Ok? Então, em Maria, ele recebe a natureza humana, que ele mesmo criou. Ok? Uma natureza sem pecado, por isso ela é imaculada. Ok? Porque se ela fosse imaculada, teria passado para ele uma natureza manchada. Tranquilo? Aqui entra o dogma da Imaculada Conceição. Então, nele nós temos duas naturezas. Por isso, quando o Senhor Jesus sobe em corpo e alma, isso é muito fantástico, porque nós estamos lá no ser divino de Deus. Porque a nossa humanidade subiu com ele, né? Mas uma humanidade já divina, divinizada. Ok? Então, nós somos humanos, mas seremos divinos, porque teremos que cumprir uma tarefa. Que tarefa? De sermos semelhantes ao Pai. Como é que eu vou ser semelhante a Deus Pai? Olhando para o Filho. Por isso que o Senhor Jesus se encarna, ele mostra para o homem o verdadeiro homem. Eu vou me assemelhar a Deus Pai olhando pro Filho. Por isso tem que se dar a vida de Cristo, se assemelhar a Ele cada vez mais, porque é me assemelhando a Cristo que eu me assemelho a Deus Pai. Por isso que debaixo desse nome, fora desse nome, não há salvação. Que nome? Jesus Cristo. Porque não tem como eu chegar na plenitude da salvação se não tiver assemelhado ao Filho, que é o verdadeiro homem. Por exemplo, nós dizemos o seguinte: Jesus Cristo é o novo homem, o novo Adão. Adão era o velho, né? Novo em que sentido? Porque fez o novo, comprou um novo? Não, é no sentido original. Deus fez o homem como? Olha para Jesus, desse jeito, sem pecado, como a Virgem Maria. Okay? Então nós somos novos no Filho. Por quê? Porque nós nos assemelhamos a Ele cada vez mais. Por isso nós temos que ter sempre uma vida cristocêntrica. Sempre. Olhar Cristo no centro. Ok? Nós somos filhos no Filho. Como assim? Só Deus é filho, só Jesus Cristo é filho em natureza. Nós somos filhos porque participamos dessa filiação pela adoção. E se é pela adoção, onde é que a gente recebe ela? No batismo. Como é que ficam as pessoas que morrem sem o batismo? O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, que a essas pessoas nós encomendamos a misericórdia de Deus. Porque elas não estão totalmente desligadas de Deus. Porque eu sou filho de Deus por adoção, mas eu também sou por criação. Embora elas não tenham essa perspectiva batismal da adoção, mas elas têm a criação. Então, eu não vou dizer que ela morreu sem o batismo, ela está condenada ao fogo do inferno. Não. O que a igreja diz? Entrega essa alma à misericórdia de Deus. O catecismo diz o seguinte: há caminhos de salvação que só Deus conhece. Imagina, será que um budista será salvo? Pode ser salvo. Porque ele nunca nem viu falar de Jesus Cristo para abraçar essa fé. E Deus vai condená-lo simplesmente porque ele não estava em comunhão com a fé de Cristo. Então há caminhos de salvação que só Deus conhece. Mas o catecismo diz o seguinte: fora da igreja não há salvação. Como assim fora da igreja não há salvação? A igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Né? Cristo é a cabeça da igreja. Então quando diz fora da igreja não há salvação, quer dizer isso. Fora do corpo de Cristo não há salvação.
Ou seja, não tem outra via de salvação a não ser Cristo. Não tem. Ainda que ele seja budista, se ele alcançou a salvação, foi por causa de Cristo. Ainda que ele nem sabia quem era Cristo, mas foi por causa dele. Porque toda criatura foi redimida pelo sangue da cruz. Tudo bem? Então essas pessoas que morrem sem o batismo, a igreja faz o que com elas? Entrega a misericórdia divina. A igreja diz quem está no céu, mas ela nunca disse quem é que está no inferno. Nunca, 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 nunca. Ainda que tenha uma santa, uma beata, que viu não sei quem no inferno, etc. A igreja diz o quê? Isso é uma revelação particular. A igreja não vai bater o martelo dizendo, fulano está no inferno. Não, 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 não. Ela nunca fez isso. Agora ela diz quem está lá no céu. Ela tem autoridade para isso. Ela não tem autoridade para colocar lá, mas tem autoridade para dizer, fulano está lá. Quem a gente pode ter certeza que está no céu? A gente pode olhar para quem? Para os santos. São Bento, Santo Américo, São João Paulo II. Amém? Ok? Isso vale também para os suicidas, tá bom? A mesma perspectiva para os suicidas é essa também. A igreja entrega-os na misericórdia divina. Ninguém sabe o que se passava na mente daquela pessoa, a depressão que ela vivia. Quando você entra para dentro do seu quarto, só você sabe o que rola aí dentro. Só você e Deus. Eu não posso julgar. Tudo bem? Claro que a igreja foi amadurecendo isso com o tempo, com a ajuda da psicologia, da psiquiatria. Com o tempo ela amadureceu isso. Tá bom? Amém?